Oi, aquarianos, como é que vocês estão? Bora para mais uma leitura de vocês. Essa é uma leitura geral, atemporal, tanto para quem tem Sol, Ascendente, Lua, Vênus e Júpiter em Aquário. Vocês sabem, são muitas energias, não ressoa com todo mundo. Se te ajudar, não esqueça de deixar um joinha aqui, que vocês vão me ajudar muito na divulgação do canal. Se inscrevam também, que sempre tem vídeo novo. Vejam aí os signos fortes no mapa de vocês, que pode ser que faça mais sentido ou que complemente essa leitura. Tenham em mente que essas leituras podem estar espelhadas, se fizer mais sentido, invertam aí os papéis. E é basicamente isso, gente. Vamos ao que interessa. Por favor, energias para o signo de Aquário. Energias para o signo de Aquário. Gente, hoje tá tão quente, eu que já falo devagar, parece que eu tô mais mole ainda. Paciência comigo. Por favor, energias para o signo de Aquário. Energia de vocês, a estrela. Já gostei. 6 de paus. Alguns de vocês tem um pouco uma energia assim de eu tô indo no caminho certo, tem um certo ar de ansiedade para um destino, para uma direção que vocês estão indo. E o universo tá falando muito assim, ó. Você tá indo bem, você tá indo no caminho certo, principalmente quem tá fazendo cura, que eu tô me limpando de algumas coisas que eu vivi, alguns sentimentos, situações que não me servem mais. Tá falando muito de uma cura espiritual e de vocês indo, assim, muito de acordo com quem vocês realmente são. Eu não aceito mais crenças de outras pessoas sobre mim. Eu não sigo mais com máscaras. Eu tô seguindo um caminho muito mais verdadeiro, mais coerente com quem eu sou. Certo? O universo tá falando, você tá indo nesse caminho, você tá indo bem. Por favor, a estrela. Vocês estão bem no elemento de vocês. 6 de espadas. Essa cura que alguns de vocês estão fazendo aí, esse refletir muito também, fala muito de uma situação um pouco complicada, pode muito ter a ver com o relacionamento afetivo aqui, que foi um pouco difícil de deixar para lá, até porque com esse pajem de copas fala muito de algo que vocês queriam bastante, tinha até uma certa, essa carta sempre me remete a alguém pondo uma pessoa no pedestal aqui, sabe quando você mais idealiza uma pessoa do que realmente enxerga quem ela realmente é? Então, vocês estavam se curando disso, tem gente se curando disso. Eu criei uma pessoa aqui, inventei uma coisa que eu gostaria muito e foi difícil de seguir adiante, de deixar pra lá. Interessante isso aqui, vocês estão indo muito numa direção boa, não ficar assim tão ansioso, nossa, será que eu tô fazendo tudo certo, será que é isso que eu devia fazer? Me parece que vocês estão muito num caminho assim de... eu quebro alguns padrões que não são bons para mim. E tem muito a ver com essa estabilidade, com uma estabilidade emocional de vocês. O que mais, tarô? O Sol, os enamorados. 4 de espadas. Clarifica esse 4 de espadas, por favor. Mais uma vez esse cavaleiro de copas aqui, roda da fortuna e os enamorados mais uma vez, energia de gêmeos e leão forte aqui também com essa carta do sol. Tem muito assim, eu não fico quebrando tanto mais a cabeça e o universo também falando isso para vocês, para quem ainda tá muito ansioso sobre uma situação que não deu certo, me parece muito que é uma parceria que vocês esperavam que mudasse alguma coisa, sabe? Eu tô aguardando aqui que algo melhore, digamos assim. E o universo falando, se você não tá ainda conseguindo deixar pra lá,
tem coisas aqui que talvez você não esteja vendo, e isso que tá te deixando um pouco ansioso até. Por favor, clarifica o sol. 4 de copas. Mais uma vez me vem essa energia de talvez vocês terem idealizado tanto algo aqui, eu imaginei tanto como poderia ser ou quem era essa pessoa na minha vida, essa situação, que não precisa necessariamente ser uma pessoa. Me parece muito que é uma conexão, mas pode ser eu idealizei tanto o como eu seria ou como seria um emprego, enfim. Tem uma situação aqui que me parece que vocês imaginaram muito como era e o universo falando assim, ó, talvez você que ainda está muito ansioso em relação à decisão, ao caminho que você está seguindo, você não esteja vendo ainda que, na real, aquilo ali não era bem o que você imaginou. Que talvez você nem tivesse, nem fosse ficar 100% ok lá. A realidade era bem diferente. Certo? Bem diferente do que vocês imaginavam. Ou alguns de vocês, assim, vocês nem chegaram a nessa situação, por exemplo. Eu nem consegui, não cheguei exatamente a ter um relacionamento com essa pessoa, ou a ir para frente o relacionamento, ou a conseguir esse emprego, que seja. E o universo falando assim, não se maltratar tanto, que talvez isso daqui tá muito numa cara de não era para você, e agora você tá indo num caminho muito melhor. E ter isso em mente para você não cair num ciclo de eu fico pensando e repensando numa situação, ou quando que eu vou me libertar disso aqui, que não deu certo, e querendo ou não era uma coisa que eu queria muito, por que não deu certo também. Tem gente bastante ansiosa em relação a isso, e o universo falando, muito provável que isso não era para você, com as cartas aqui, certo? De você não ia ser tão feliz ali, não. Era mais eu imaginei que seria assim do que realmente fosse. Tá? Alguns de vocês sabem disso. O que vem na direção dos aquarianos? Por favor, vocês estão saindo de uma furada aí. É basicamente isso, de algo que na real não tinha muito a ver com vocês. O que mais, tarô? O que vem na direção dos aquarianos? Imperatriz, Cavaleiro de Ouros, mais uma carta. O carro. Clarifica o carro, por favor. Tem uma coisa aqui muito importante no sentido de o universo falando assim para vocês, tirar muito um peso que tá nas costas de vocês, referente a uma situação, ou assim, referente a essa situação que tá pesando um pouquinho aí, vocês estão lidando com ela, no mínimo. E assim, entender que, primeiro, você não teria como você lidar com a situação, nem tudo você ia conseguir controlar para sair da forma que você imaginava. Mais uma vez, alguns de vocês não vendo exatamente qual que era a real dessa situação aqui, até porque vocês não chegaram a viver ela, e o universo falando, isso meio que não era para você. Tá vindo algo aqui muito mais abundante e estável. Me parece que vem um pouco devagar, talvez vocês não tenham ideia do que está acontecendo, mas e o universo falando, se você ficar nisso de estar muito ansioso, talvez você não perceba. E tem uma coisa assim de talvez você até bloqueie. Por exemplo, se é uma pessoa que está vindo na sua direção, muito estável aqui com esse Cavaleiro de Ouros, vem um pouco devagar, sabe, quase parando. Bem passos muito bem pensados, digamos assim. E se essa pessoa encontrar vocês muito fechados, eu não tô aberto para ninguém, eu não tô aberto para emocionalmente, energeticamente, eu não tô aberto nem para papo, para conversa, para nada. Vocês acabam nem percebendo que na real isso poderia ser algo muito estável para você. Emprego, a mesma coisa. Nossa, eu fico tão ansioso em relação a algo que não deu certo, que eu queria muito, e aí eu meio que
desanimam um pouco de procurar um outro curso, procurar um outro emprego, enfim, sabe tudo isso? Ou conseguir enxergar que poderia ter alguma outra oportunidade aqui que eu posso investir. Alguns de vocês sentindo que não existe opção. Eu tô sem opções aqui, não é que eu não quero. Ou alguns de vocês envolvendo dinheiro também. Além de eu não tenho opção porque eu não tô tendo como me mover nessa situação. Certo? Mais ou menos assim, o universo falando, não, tá vindo alguma coisa aqui. Clarifica esse cavaleiro de ouros, por favor. 4 de espadas, a gente tá falando de uma cura aqui. Desse trabalho aí, desse movimento que vocês estão fazendo. 4 de espadas, as de espadas e o imperador. Aliás, as de paus. Quando você para de, tipo, sabe, sobrecarregar tanto a sua mente aqui, em relação a situações, tudo que eu quero não dá certo, ou o que eu imagino para mim nunca vem. Vocês conseguem retomar, quando vocês param de fazer isso, vocês conseguem retomar o controle das coisas. E esse Cavaleiro de Ouros traz muito essa oportunidade de cura e de retomar as rédeas. Você ali muito mais maduro em relação ao que você sente, ao que você viveu e ao caminho que você quer seguir. E aí você consegue fazer muito proveito disso aqui, ó, que tá vindo. Tá? Mas prestar atenção, ter em mente aqui que vocês precisam estar muito ok com a energia de vocês. Não ficar vibrando tanto em algo que não deu certo. Mais ou menos assim, porque vem algo muito abundante aqui. Tá? Para que essa chance, assim, para que a energia de vocês não bloqueie isso que tá vindo na direção de vocês. O que mais, tarô? O que vem na direção dos aquarianos? Tem muito uma coisa aqui de vocês fazerem uma limpa sobre algo que vocês queriam e não deu certo. Algo que vocês imaginavam e de repente não aconteceu. O que mais, tarô? O que vem na direção dos aquarianos? O louco, o dependurado. Mais uma carta. 10 de espadas. Não tenham medo de se desapegar de uma coisa aqui que... Sabe quando você sabe que não deu certo e mesmo assim você ainda fica ali remoendo, fica muito... e o universo falando assim, vê por uma outra perspectiva para você quebrar um ciclo aqui. De situações meio que mal resolvidas, de mágoas que você vai acumulando. Realmente fazer uso da própria energia de vocês, de reequilibrar. Certo? De lidar muito bem com os sentimentos aqui. Eu faço ali um rebalanceamento das coisas. Eu vejo bem o que eu sinto, o que está se passando comigo e eu vou liberando o que não é mais para mim. Por favor, o louco. A estrela invertida aí, ó. A dificuldade de você se curar, de você realmente... seguir adiante. Eu deixo para trás algo que não estava bom para mim. 10 de espadas aqui, ó. Não se apegar ao que não estava dando certo. Por mais que fosse algo que você queria muito, ó. 10 de ouros. A gente fala de estabilidade, de família, de parceria muito séria. E o universo falando assim, é hora de deixar isso para lá. Porque essa forma com que você via uma situação aqui, essa é a minha estabilidade, o universo falando, não era para você isso. Não era a sua estabilidade. Sua estabilidade está vindo de uma outra coisa. Que eu imagino que vocês não estão vendo e tem gente aqui que ainda vai meio que bloquear se continuar nessa energia. Certo? Ter muito em mente isso. Tem coisas que vocês não viram sobre isso que vocês estavam querendo e vocês não estão conseguindo se desapegar por ter olha, eu imaginei, o que eu imaginei, isso aí era tudo que eu queria. O jeito que eu imaginei essa coisa era perfeito para mim, só que o universo está falando, é a forma como você imaginou, não necessariamente a forma como realmente era, certo? E falando aqui, isso não era para você.
Que mais? Conselhos aqui para os aquarianos. Tem algo muito abundante vindo na direção de vocês, nem que seja só uma paz de espírito, mas esse cavaleiro de ouros aqui me traz muito uma oferta, assim. Não acredito que é algo interno, eu acho que é mais no nosso 3D mesmo. Alguém se apresentando com alguma oferta, digamos assim. Tá? E me parece muito estável. Por favor, tarô, conselhos para os aquarianos. Ver o potencial, trazer para a luz algo muito inconsciente, assim. Me fala muito disso aqui, desse trabalho aqui que a gente está falando, de cura, de se entender, de enxergar que algumas coisas não eram para você e ver o que dá para fazer disso. Vocês têm um potencial para alguns de vocês aqui que vocês não estão reconhecendo. Alguns de vocês, a intuição de vocês já falando alguma coisa aqui e vocês não ouvindo. Tá? O universo falando, prestar atenção nisso. Construa um novo caminho, seja o líder que você quis ter ou que você quis ser. Tem muito uma energia de vocês realmente fazendo o próprio caminho. Alguns de vocês, eu acho que isso aqui é muito profissional, de você não enxergar a sua própria capacidade de construir alguma coisa, porque tem muito uma energia aqui de alguém estar um pouco ansioso sobre o caminho que está indo, como eu estou falando, o próprio potencial, quem realmente é aqui, por exemplo, será que eu vou ser bem aceito numa situação? Será que eu tenho conhecimento suficiente para isso? O universo falando muito, quem está tentando seguir um caminho aqui até de eu trabalho individualmente ou eu abro alguma coisa, que eu abro um negócio, enfim, tem uma energia de você não seguir ninguém, você ser muito fazer o seu caminho de acordo com as suas ideias, enfim. Então não me parece bem que poderia ser um emprego, ou talvez esse emprego te traga muito essa energia de você aproveitar muito o seu potencial, mas você precisa acreditar nisso. Não ficar duvidando tanto de si, não ficar tão ansioso em relação às coisas. Limites. Deixa ir. Deixa aí o que não é seu para carregar. O que não é seu aí para você levar. É mais ou menos isso. Tem coisa aqui que não era para você. Tem peso que vocês estão carregando que não é para você. Basicamente isso. Tem situação aqui que o universo está falando, isso não era para estar no seu caminho. Veio, te ensinou alguma coisa, sim, só que agora é entender que é para processar e deixar para lá. Aqui tem muito uma energia de você estarem, o universo falando assim, ó, questionar tudo. Tudo que não está alinhado com você, qualquer coisa que não estiver alinhado com você, tem que ir. Esse trabalho aqui, ó. Essa carta de vocês. Fazer um rebalanço aí, um balanço do que vocês estão sentindo, do que vocês estão carregando com vocês e deixar aí. Principalmente disso que eu acabei de falar, de uma situação que vocês queriam muito, por algum motivo não foi pra frente, o universo falando que não era pra vocês, mas mesmo assim vocês carregando algumas coisas aqui. Tá? Confiar mais no potencial de vocês, principalmente quem é carreira, trabalho aqui, acreditar muito em quem você é, no que você está se transformando aqui, quem você está construindo, a pessoa que você está construindo, e questionar o que não está alinhado com você. Lógico, a gente tem que se questionar sempre, mas não nesse nível aqui, ó, de duvidar de quem você é, duvidar do seu potencial, ficar muito ansioso com isso. Tem que ser, não pode ser uma coisa assim de autossabotagem, a gente tem que entender esse limite. E o universo falando muito isso. O que não está alinhado com você, deixar aí, não ficar questionando o seu potencial, a sua capacidade de construir alguma coisa ou de amar e ser amado, certo? É isso que eu tenho para vocês, bastante energia aqui de Gêmeos, Aquário, Leão, Touro, Câncer, basicamente isso, gente.
Áries ali também. Espero que tenha ajudado. Se ajudou, deixe um joinha aqui, se inscrevam no canal e até a próxima.